Muito boa tarde a todos, ilustres conferencistas, caros estudantes, estimados convidados, minhas senhoras e meus senhores. Sejam bem-vindos à Jornada de Relações Públicas sobre o tema Um olhar sobre o marketing político digital. Esta jornada de 2 dias, que acontece hoje e amanhã, com transmissão online, está a ser organizada pelos estudantes do 4º ano de Licenciatura em Relações Públicas e Secretariado Executivo, no âmbito da Unidade Curricular Gestão de Eventos, que é ministrada pela professora e coordenadora Sandra Lima. Gostaria de, em primeiro lugar, dar os meus parabéns a todos os estudantes do 4º ano do curso de Licenciatura em Relações Públicas e Secretariado Executivo pela coragem e ousadia em organizar este grande e importante evento. A professora Sandra Lima, os nossos reconhecimentos pelo empenho, estímulo e apoio demonstrado aos estudantes durante toda a organização deste evento. Quero endereçar uma palavra de apreço a todos os conferencistas cabo-verdianos, portugueses, brasileiros, e em especial a uma ex-estudante da ENG que neste momento está na Escócia a fazer mestrado. Agradecer a todos eles por terem aceito o convite em participar desta jornada e partilhar connosco a vossa visão em relação aos desafios e oportunidades do marketing político na era digital. Gostaria de agradecer também ao Gabinete de Comunicação e Imagem que nos assegura a transmissão online e dizer-vos a todos que a nossa escola, a Escola de Negócios e Governação, é uma escola de referência a nível nacional no que se refere à capacitação dos recursos humanos, à investigação e atividades de extensão universitária, e o seu grande objetivo é contribuir para o desenvolvimento do nosso país. Neste sentido, e alinhado com este objetivo, decidimos abraçar a ideia da organização desta jornada e garantimos que muitas outras conferências, muitas outras palestras, atividades de ensino e investigação serão realizadas no futuro e enquadradas nestas temáticas. Acreditamos que a aposta na investigação com qualidade e a realização de conferências, palestras com forte envolvimento dos docentes, dos investigadores, dos estudantes, das empresas, dos organismos estatais e das organizações da sociedade civil é, sem dúvida, uma visão estratégica e inteligente para o desenvolvimento sustentável da nossa universidade e do nosso país. Assim, à semelhança dos estudantes do 4º ano do curso de Licenciatura em Relações Públicas e Secretariado Executivo, apelamos à participação ativa de todos da comunidade académica no geral na promoção e organização de atividades desta natureza. Sejam bem-vindos à Jornada de Relações Públicas sob o lema Um olhar sobre o marketing político digital. Nós desejamos a todos uma boa jornada e esperamos que todos possam aproveitar e retirar boas ilações. Muito obrigado a todos. Olá, sejam bem-vindos à Jornada de Relações Públicas com o tema O Marketing Político Digital. Antes de mais, agradecemos a todos os conferencistas, a todas as nossas também conferencistas que disponibilizaram para participar nesta jornada, que sem dúvida irá engrandecer e muito esta atividade. Dizer que esta jornada surgiu no âmbito da disciplina de Gestão de Eventos, uma disciplina que eu leciono na Escola de Negócios e Governação da Universidade de Cabo Verde e surgiu com o objetivo principal de levar as estudantes, porque a turma só tem meninas, a levar as estudantes a colocar a mão na massa, ou seja, de serem elas a organizar a atividade do início ao fim. E por se tratar, como eu já tinha dito, da turma finalista de Relações Públicas e Secretariado Executivo, achei que era essencial trazer um trabalho prático, que pudessem também ser elas, já que a turma é constituída só por meninas, serem elas a organizar o evento desde o início até o fim. E quiçá que fizéssemos juntos também, com os conferencistas, as nossas também conferencistas, uma profunda reflexão à volta do tema o marketing político digital e como profissional, neste caso, e como profissional de relações públicas, poderá contribuir com as suas ferramentas e estratégias na comunicação política e no marketing político.
E para finalizar, deixo aqui um agradecimento especial aos nossos conferencistas, às nossas conferencistas, por terem aceito participar nesta jornada de Relações Públicas da Universidade de Cabo Verde. Dizer também muito obrigada à turma finalista do curso de Relações Públicas e Secretariado Executivo por terem abraçado com força este desafio de organizar um evento numa época que é bastante difícil. Devido à pandemia, nós decidimos que o evento não seria presencial, mas sim estaria disponível nas plataformas. É uma forma também de ensinar, de consciencializar as nossas estudantes que nós somos da área da comunicação, poderemos utilizar de uma forma mais profunda, portanto, as plataformas de comunicação digital. Deixo aqui igualmente um agradecimento ao Gabinete de Comunicação e Imagem da Universidade de Cabo Verde, GCI, por ter aceito abraçar este projeto e por ter apoiado na parte da gravação e edição dos nossos vídeos. Muito obrigada a todos, muito obrigada a todas e que o evento seja um sucesso. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à nossa jornada de Relações Públicas sob o lema Um olhar sobre o marketing político digital. Esta jornada está sendo realizada pelos estudantes finalistas do curso de Relações Públicas e Secretariado Executivo, no âmbito da disciplina de Gestão de Eventos, lecionada pela docente Sandra Lima. O objetivo da jornada de Relações Públicas é de integrar os profissionais de comunicação na política digital através do uso de novas tecnologias de informação e das mídias sociais. A escolha do tema Um olhar sobre o marketing político digital foi motivado pela importância e atualidade do mesmo na política e a crescente necessidade de os políticos se conectarem ao novo mundo digital. A relevância desse tema não se dá apenas pelo poder do marketing na política, mas também a grande importância que o profissional de relações públicas possui na comunicação política, no marketing político e na articulação de redes sociais digitais na política. A jornada terá uma duração de 2 dias. A agenda da jornada aborda diversos temas à volta de um olhar sobre o marketing político digital, nomeadamente as relações públicas e a política, as relações públicas como articuladora de redes sociais digitais na política, o marketing político criando presença nas redes sociais, as relações públicas governamentais, tendências e perspectivas de atuação. Cada painel terá uma duração de 1 hora e uma intervenção de 15 minutos para cada conferencista. Teremos a participação de conferencistas de Cabo Verde, de Portugal, da Escócia e do Brasil. Vamos dar início ao nosso primeiro painel sobre o lema Desafios e Oportunidades das Relações Públicas na Política. Teremos a intervenção do Dr. Hélder Gomes, que é licenciado em Relações Públicas e Secretariado Executivo na Universidade de Cabo Verde. Foi formador em vários módulos no Instituto de Emprego e Formação Profissional na Ilha do Fogo no ano de 2013 e também presidente do grupo Jufra Juventude Franciscana e vice-presidente nacional no mesmo ano. No ano de 2014 foi técnico sênior na empresa Unitel T+, e no ano de 2016 foi assessor do presidente da Câmara Municipal de São Felipe. É embaixador da campanha Menos Álcool Mais Vida no município de São Felipe. Atualmente é diretor do Gabinete de Imigração e Relações Públicas na Câmara Municipal de São Felipe e formador no Instituto de Emprego e Formação Profissional na Ilha do Fogo, no módulo de Animação Turística. Passo a palavra ao Dr. Hélder Gomes para a sua intervenção. Muito bom dia a todos. Sou Hélder Lopes, licenciado em Relações Públicas e Secretariado Executivo. Primeiramente, gostaria de agradecer pela oportunidade, pelo convite de poder estar aqui a falar um pouco sobre esse tema, que a mim particularmente me agrada muito, que é o profissional de Relações Públicas. É um tema que particularmente me agrada pelo facto de eu ser formado na área e também pelo facto de já trabalhar neste ramo há praticamente 7, 8 anos. Por isso, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. Antes de entrarmos diretamente no tema, eu gostaria de fazer um pequeno enquadramento sobre a evolução do profissional de Relações Públicas no mercado de trabalho cabo-verdiano.
podemos ver que claramente tem acontecido isso, um pouco disso, a evolução desta profissão. Porque se anteriormente esta profissão era colada somente à parte comunicacional, ou seja, o profissional é responsável pela boa articulação entre as organizações e os seus diferentes públicos. Isso continua sendo, sim, verdade, mas também hoje o profissional de relações públicas é um profissional muito mais polivalente. E é sobretudo esta polivalência que tem permitido com que o profissional de relações públicas ganhe cada vez mais espaço e cada vez mais protagonismo no mercado de trabalho. Hoje podemos ver que é um profissional muito mais polivalente, não trabalha somente ligado ou colado à área da comunicação. Hoje vemos profissionais de relações públicas em várias áreas, várias vertentes, empresas de diferentes ramos, instituições públicas de diferentes ramos, em que encontramos a atuação do profissional de relações públicas. E isso tem acontecido um pouco por causa desta polivalência permitido nesta profissão. E para nós que somos relações públicas, isto é gratificante, é bom, porque e para também as pessoas, os alunos que começam agora a dar os primeiros passos enquanto relações públicas, porque agora o mercado de trabalho é um mercado muito mais aberto, as oportunidades vão surgindo e então, por isso mesmo, é motivo de satisfação para nós que somos desta área. Falando um pouco mais especificamente sobre o tema, o desafio e oportunidades das relações públicas na política. Sim, as relações públicas hoje ganhou o seu espaço na política. Falamos aqui da realidade cabo-verdiana, porque em outras áreas entrou já há bastante tempo, mas na realidade cabo-verdiana, aqui em Cabo Verde, a entrada do profissional de relações públicas tem acontecido paulatinamente. E hoje, o papel do profissional de relações públicas na política é considerado um papel fundamental. É considerado um papel fundamental porquê? Porque na política trabalha-se muito a questão da imagem. Trabalha-se muito com aquilo que se diz. Na política, mais do que se fazer, é preciso parecer. Existem essas duas partes. A parte do fazer e a parte do parecer. Não é suficientemente não é suficiente somente fazer. Tem de parecer. Então, nessa parte que entra o profissional de relações públicas para trabalhar a parte de imagem e a parte também da notoriedade, o que é muito importante na política. Na política também trabalha-se muito com a questão da expectativa, da questão da percepção, da decepção. E por isso também, neste campo, o profissional de relações públicas deve fazer um trabalho, digamos assim, um trabalho muito bem elaborado. Ou seja, um trabalho que começa antes, durante e depois. O trabalho de relações públicas na política é isso, é antes, durante e depois. Porque na política tem esse processo. Tem um processo do antes, tem o processo do durante e tem o processo também de depois. Trabalha-se muito com a questão da expectativa. Ou seja, o público-alvo, quando se está-se a falar de política, o público-alvo é um público muito diversificado. Não se consegue identificar estritamente, digamos assim, um público específico. É um público diversificado. E por isso mesmo também o trabalho das relações públicas, neste caso, é também muito diversificado. A procura, digamos assim, tem de ir atrás desses diferentes públicos. Trabalha-se muito na questão da expectativa, que é o antes. Ou seja, a expectativa que se cria no antes. E, como sabemos, a expectativa é a porta de entrada da decepção. Por isso, quando não cumprida a pente fim. Por isso, devemos levar essa questão da expectativa muito a sério. E nunca deixar que a expectativa extrapole, digamos assim, o nosso limite, a nossa capacidade. E quando a expectativa é alta, ou seja, quando mais alta for a expectativa, maior será a decepção. Por isso o trabalho do RP é trabalhar nessa questão da expectativa do nosso público-alvo e ir ao encontro
digamos assim, de alcançar esse objetivo, ou seja, de atingir a expectativa e não deixar que aconteça exatamente o contrário, que é a decepção. E sabemos muito claro que na política, quando acontece isso, a decepção, digamos assim, acontece exatamente isso, que é o falhanço, o fracasso. Por isso, hoje o profissional de Relações Públicas entrou e muito bem nesse campo, no campo da política, que é um campo, digamos assim, também muito complicado. É um campo, digamos, muito complicado. Não somente pela sua essência em si, não somente pela natureza em si da política, mas também por ser uma área em que muito dificilmente se consegue atingir um objetivo na sua íntegra, de forma global. O objetivo sempre é atingido, mas na política o objetivo é sempre atingido, mas de forma em parte. Nunca se consegue no todo. E sabemos porque é que isso acontece. Mas o papel das relações públicas é exatamente isso, é trabalhar a imagem. Porque a imagem na política é fundamental, é algo imprescindível. Por isso que também hoje este profissional vai ganhando cada vez mais espaço, mais protagonismo, e na política acontece exatamente isso. Hoje praticamente praticamente é difícil conseguirmos imaginar um político que trabalhe sem ter um suporte de relações públicas. Ou seja, sem que tenha relações públicas que assegure a outra parte nas costas. O político, ou seja, temos a parte administrativa, que é a parte do saber fazer, que é a parte de executar, de fazer, mas também temos a outra parte, que é a parte da visibilidade, da notoriedade. Porque por mais que se faça, porque na política, justo ou injustamente, por mais que se faça, se não tem visibilidade, se não tiver notoriedade, o trabalho fica praticamente... é um trabalho muito complicado de se dizer que alcançou o seu objetivo. É uma questão, digamos assim, psicológica. Não é somente uma questão prática, é também uma questão psicológica. E também nesse ramo da psicologia, o profissional de Relações Públicas entra, trabalhando a psicologia, o intelecto dos seus diferentes públicos. Então, como dizia anteriormente, existem estas duas partes. Ou seja, a parte administrativa, mas a parte administrativa não consegue ir caminhando sozinho. Tem de ter também a outra parte, da notoriedade, da imagem. O político precisa sempre de ter imagem, de ter notoriedade. E é nessa parte que entra o profissional de Relações Públicas. E é por isso que as oportunidades também, os desafios nas relações públicas na política é enorme. Existe, sim, essa oportunidade. O Relações Públicas já entrou, sim, na política, mas também tem de entender logo de início que o desafio é enorme. Porque o desafio é enorme exatamente por essa parte de temos um objetivo a atingir, mas o objetivo praticamente nunca é atingir na sua globalidade. E esse é um grande desafio. Conseguir atingir o máximo possível. É um dos grandes desafios das relações públicas na política. Conseguir fazer ou conseguir construir uma imagem positiva ou uma imagem que se quer construir é um dos grandes desafios das relações públicas. Já entramos neste ramo, já lá estamos. Agora então é continuar a trabalhar. E concluindo com aquilo que disse inicialmente, essa polivalência também vai ajudar as relações públicas nesta questão. Porque dentro da política, o profissional de relações públicas é o profissional também, se calhar, mais polivalente. Tem de entender um pouco de tudo para poder, digamos assim, dar esse suporte. Tem de entender um pouco da questão da área do direito, tem de entender um pouco da questão da área da economia, tem de entender da questão da língua, tem de entender da questão de questões sociais. Então, há que haver essa polivalência, porque se não houver essa polivalência, o RP não consegue desempenhar as suas funções da melhor forma possível. Então, por isso, também, que hoje podemos ver que, mesmo nos módulos ministrados no curso de Relações Públicas, há cada vez mais polivalência, ou seja, há cada vez mais módulos distintos uns dos outros, exatamente para se poder encaixar e exatamente para se poder trabalhar da melhor forma essa questão, que, como
tenho dito desde o início, para garantir exatamente essa polivalência. Porque o profissional de relações públicas tem que ser um profissional polivalente. Não se deve prender somente com a parte comunicacional. O profissional de RP que estiver a pensar que hoje em dia, se quiser trabalhar numa instituição, numa empresa, mesmo que seja na função pública, em empresas privadas ou mesmo na política, não deve se preocupar somente com a parte comunicacional. Tem de ter essa questão ou seja, ter um pouco de tudo. E esse um pouco de tudo também acaba por ajudar, no final. Acaba por ajudar porque é exatamente isso que tem permitido, ou seja, é essa polivalência, como disse no início, que tem também ajudado e que tem permitido que o RP ganhe cada vez mais espaço no mercado de trabalho. E é exatamente por causa dessa polivalência também que na política o RP tem ganhado cada vez mais espaço e cada vez mais protagonismo. E digo que hoje é fundamental. O papel do relações públicas na política é fundamental, é imprescindível. Porque, como disse, não conseguiremos imaginar hoje um político que queira atingir um sucesso sem que tenha nas costas um suporte e um suporte muito bem conseguido por parte das relações públicas. Digamos assim, espero ter dado de alguma forma algum contributo, porque eu particularmente tenho trabalhado enquanto relações públicas na política e esse tem sido um pouco do meu trabalho. Trabalhar nesses 8 anos praticamente tenho trabalhado em instituições privadas, instituições públicas, também tenho trabalhado na política. E na política, essencialmente, esse é o papel das relações públicas. Tem de haver, digamos assim, essa questão de multitarefas, de multifunções. Por isso, mais uma vez, queria agradecer pela oportunidade. Espero ter dado, de alguma forma, algum contributo. Aproveitar para desejar muito boa sorte aos alunos que estão no último ano de curso. Muito boa sorte e sucessos no futuro. Muito obrigado, Dr. Hélder Gomes, pela sua intervenção. Dando continuidade, o terceiro tema, contribuição das relações públicas para a promoção da cidadania, teremos como orador o Dr. Anderson Rodrigues Santos, que é graduado em Direito na Universidade Federal de Pernambuco, no Brasil, e pós-graduado em Planejamento Tributário na mesma universidade. Atualmente ocupa o cargo de Coordenador Nacional para a área de Advocacia e Proteção Infantil das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde e membro representante das Aldeias Infantis SOS Cabo Verde na Coalização Nacional para os Direitos da Criança e do Adolescente como vice-presidente. Passo a palavra ao Dr. Anderson Rodrigues Santos para a sua intervenção. Boa tarde a todos. Vou falar um pouco sobre a cidadania, especificamente a cidadania cabo-verdiana, e tentar fazer um diálogo com a digressão histórica do conceito de cidadania. Meu nome é Anderson Santos, sou formado em Direito e especialista em Direito Tributário e atualmente trabalho com Direitos das Crianças. Na verdade, não vou esgotar o tema sobre cidadania, tentarei ao longo destes 15 minutos ou 10 tentar trazer algumas reflexões que depois nas sessões serão refletidas pelos ouvintes. Falar de cidadania, precisamente, deverá fazer uma digressão histórica, onde o conceito foi entendido ao longo do tempo em diversas concepções, na Grécia Antiga, em Roma, Europa da Idade Média, mas atualmente o conceito que conhecemos hoje como cidadania tem o seu surgimento na modernidade, na estruturação do Estado-nação. A questão central da cidadania é, de certa forma, 2 pontos. Primeiro, que seria cidadão, que significa ser cidadão, e o outro é a quem lhe atribuir esse direito de ser considerado cidadão. Para dizer também que a cidadania tem origem etimológica em Roma Antiga, em latim, a palavra civitas, que significa cidade,
onde estabelece um estatuto do cidadão relativamente a uma comunidade politicamente estruturada, onde lhe atribui direitos e obrigações. Ao contrário dos direitos humanos, que tendem à universalidade dos direitos humanos e da sua dignidade, a cidadania moderna, apesar de ter origem nas concepções antigas, tem uma característica própria e também pode ser dividida em duas categorias. Uma mais formal, uma categoria mais formal, e outra substantiva. A mais formal é basicamente definida pelo direito internacional como um indicativo da nacionalidade, ou seja, o indivíduo é atribuído um estatuto em relação a um Estado, a pertencimento a um Estado-nação. Um exemplo, eu sou um cidadão cabo-verdiano, mas a sociologia e a política ampliou o conceito, dando uma nova abordagem mais substantiva à questão de cidadania, onde que atribui ao indivíduo posse de direitos, tanto civis, políticos como sociais. Mas apesar dessa digressão histórica, convém fazer algumas reflexões, algumas concepções de alguns autores, que poderia nomear vários autores sobre o tema, mas escolhi três, que uma concepção, a concepção aristotélica, na verdade é uma concepção da Grécia Antiga, outra concepção seria a concepção de Hobbes, que assemelha um pouco a concepção também de Rousseau, e outra concepção, a última, seria a concepção marshalliana, de Marshall. A concepção aristotélica visava compor a comunidade de uma estrutura prática, e essa constituição prática basicamente se dava através da política, onde que o homem como todo, buscava a felicidade através do exercício, da utilidade do exercício da cidadania. Na Grécia Antiga era considerado cidadão aqueles que, um exemplo, tinham conhecimento, ou seja, tinha que ser um homem livre e também um homem que pudesse prover a sua própria existência. Por isso que os escravos, as crianças, as mulheres estrangeiras estavam excluídos da gestão da própria coisa pública, da polis. A concepção hobbesiana, digamos assim, ele traz uma concepção do Estado e do direito. Basicamente está ligada à concepção de que um homem pode se organizar uma sociedade e um Estado através da sua própria razão e a vontade. E Hobbes contrapõe e critica a concepção aristotélica, basicamente deslocando a questão das virtudes, da ética e a influência das virtudes para uma igualdade baseada na justiça, onde se atribuía ao rei a legislação e também a proteção social do próprio cidadão, com base num contrato social. Através desse contrato social, todos os homens passariam a ser iguais, com os mesmos direitos e com os mesmos benefícios providos pelo próprio Leviatã. Ele traz um conceito, digamos assim, de um Estado vertical. Já Marshall traz um conceito um pouco mais moderno e um conceito que podemos assim refletir um pouco sobre a nossa direção histórica aqui em Cabo Verde. Marshall divide a cidadania em três grandes dimensões. Uma dimensão civil, uma dimensão política e uma dimensão social.
A dimensão civil estaria atrelada mais, seria maior visualizada na liberdade individual e na igualdade formal, e os direitos políticos basicamente seriam visualizados através da liberdade de associação, reunião, organização política e sindical e também o sufrágio universal. E os direitos sociais estariam intimamente ligados ao trabalho, direito ao trabalho, à saúde e à educação. Só para dizer que o quadro que Marshall desenha para pensar a própria direção da Constituição da Cidadania tem um reflexo na própria sociedade inglesa. Não se enquadraria dessa forma na nossa sociedade, na nossa construção histórica da própria cidadania cabo-verdiana, mas que, de certa forma, eu trago porque são conceitos importantes e que merecem um diálogo com essas concepções. Podemos dizer que Cabo Verde, se refletirmos de acordo com a teoria de Marshall, tivemos um percurso um pouco ao contrário. Na verdade, os direitos sociais aqui em Cabo Verde precedem os próprios direitos civis e políticos. E há na nossa sociedade digamos assim, no sistema social, um desnivelamento dos segmentos que compõem a própria sociedade, que traz-nos ou dá-nos uma ideia de uma igualdade, teoricamente. Possuímos uma Constituição, digamos assim, cidadã, que atribui a todos os cidadãos os direitos perante a lei. Mas, se refletirmos um pouco e olharmos um pouco para a nossa construção histórica, nossa vivência até agora aqui em Cabo Verde, poderia, de certa forma, dividir três categorias de cidadãos. Primeiro, teríamos um grupo de cidadãos que detêm poder e partilham o poder, aqueles, digamos assim, que ditam as regras do jogo. A outra categoria seria a categoria que quer subverter o poder, ou seja, quer chegar ao poder, que, digamos assim, seria através, também dividido em duas categorias, seria do famoso lamnabotismo que temos em Cabo Verde e através do mérito. Do mérito, digamos assim, uma pequena franja da nossa sociedade para atingir o poder. E teremos uma terceira classe que para parafrasear Eduardo Galeano, seria a categoria dos ninguéms, dos nenhuns e dos donos do nada, dos não cidadãos, que nem detêm o poder, nem conseguem partilhar o poder por quem não o detém e também não conseguem subverter o poder, porque lhe faltam algumas ferramentas que a própria sociedade, no dito igualitária, poderia fornecer para que os ninguéms pertencessem às regras dos jogos. Ou seja, para os ninguéms, em vez de ficar à margem do jogo e das regras dos jogos, assim fazer parte do jogo. E isso, na nossa sociedade, para atingirmos o grau de igualdade, para que os cidadãos tenham e exercem e tenham essa garantia de exercer esses direitos em pé de igualdade, na meu entender, só através de uma revolução. Porque a direção histórica da própria cidadania mostra-nos que a cidadania é uma conquista da humanidade para aqueles que sempre querem mais direitos, querem mais liberdade e melhores garantias. Por isso penso que a necessidade é uma necessidade de uma revolução, não uma revolução de armas que já tivemos no passado, mas uma revolução
dentro da nossa própria sociedade, num despertar da consciência e numa mudança das regras do jogo. Diria, em poucas palavras, que a nossa cidadania é capturada pelo medo, e também diria que a nossa democracia, apesar de ser uma democracia onde temos uma Constituição que lhe ampara, que lhe dá essa, digamos assim, esse conceito de Constituição cidadã, a meu ver, torna-se assim uma Constituição simbólica, porque temos a cidadania capturada pelo medo. As pessoas têm medo de falar, as pessoas, apesar da liberdade de expressão, está expressa na Constituição, mas têm medo de falar, porque têm medo de perder trabalho, têm medo de não encontrar trabalho, têm medo de passar necessidades, ou seja, ainda carecemos dessas dificuldades ainda para adquirirmos digamos assim, uma cidadania civil, política e social em Cabo Verde. Só para finalizar, gostaria apenas de sintetizar toda essa explanação com um escrito do escritor Miyakoto, que, ao meu ver, sintetiza um pouco a nossa história, no que tange a construção da cidadania e o que necessitamos para consolidar algumas conquistas, alguns ganhos já alcançados. Agora é preciso coragem para ter esperança. Antes, nós sonhávamos uma pátria porque éramos sonhados por mesma pátria. Queremos pedir a essa grande mãe que nos devolva a esperança, mas não há resposta. A mãe está calada, ausente. A única coisa que ela nos diz é que ela teve voz enquanto nós fomos voz. Enquanto nós calarmos, ela permanecerá no silêncio, o que significa que precisaremos de recomeçar sempre e sempre. Há que inventar uma nova narrativa, viver numa outra crença. A verdade está, somos nós que temos que ir dando luz a uma nova mãe. Só somos parentes, pátria e cidadão numa relação alimentar grão a grão, gota a gota. Miyakoto. Obrigado. Muito obrigado, Dr. Anderson Santos, pela sua intervenção. Assim terminamos o nosso primeiro painel da Jornada de Relações Públicas sobre o lema Um olhar sobre o marketing político digital. Obrigada pela vossa atenção.